Vamos dar continuidade ao estudo que começamos na semana passada, com o reverendo Fábio, no livro de Atos dos Apóstolos. Ele fez a leitura dos primeiros 5 versículos do primeiro capítulo. Nós vamos fazer hoje a leitura do capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, do verso 6 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E então, eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como viste subir. Vamos curvar nossas frontes, fechar nossos olhos em atitude de oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar Tua Palavra e de estar aqui em Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar em nós. Te agradecemos pela obra do Espírito Santo em nossa vida, de transformar, de nos ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Por isso te pedimos, ó Deus, que ilumine a nossa mente e prepare o nosso coração para recebermos a porção da Tua Palavra, e que ela, Senhor, encontre um lugar em nosso coração, que ela transforme a nossa vida, que ela abra os nossos olhos para que possamos, Senhor, te servir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Tira de nós aquilo que não te agrada, aceita a nossa adoração, nosso louvor, e logo mais, quando estivermos reunidos em oração, escuta, Pai, a nossa súplica, escuta, Pai, a nossa oração. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só abrir aqui o estudo. Prontinho. Meus irmãos, o reverendo Fábio deu início, né, ao estudo desse livro, e ele explicou, né, fez toda aquela introdução falando que o livro de Atos, ele na verdade é uma carta, não é isso? É uma segunda carta. Quem escreveu essa carta foi o evangelista Lucas. Ele escreveu a primeira carta a esse homem que nós conhecemos pelo nome de Teófilo. Ele falou, disse: olha, pode ser uma pessoa de autoridade, né? Uma pessoa culta que conheceu sobre o cristianismo, ouviu falar de Jesus, viu os discípulos, viu os sinais que os discípulos estavam fazendo, e ele deve ter procurado
Lucas para saber, olha, que é isso? Que doutrina é essa? Quem é Jesus? E aí ele escreve a primeira carta, que é o seu evangelho, e escreve essa segunda carta a Teófilo, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas por que essa carta é tão importante para nós hoje? Por que estudar esse livro, o livro de Atos? Quem estava na liderança durante a pandemia e pós-pandemia sabe a importância do livro de Atos. Eu lembro que chegaram a cogitar a se fazer a Santa Ceia de modo virtual. É desconhecer completamente o significado do sacramento da comunhão. Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não estou em comunhão com os meus? Imagina. E como é que a gente aprende tudo isso? O significado disso está registrado em Atos 2, porque ela fala sobre a origem da igreja cristã. Lógico que, na verdade, a igreja cristã existe desde, da eternidade no coração do Pai, foi revelada, no Velho Testamento, mas ela foi inaugurada em Cristo, com a vinda de Cristo, com a nova aliança. Essa é a igreja da nova aliança. E aqui, esse livro, ela explica, ela mostra como tudo começou. Eu queria que vocês olhassem, eu até coloquei aqui, eu acho que está aqui em cima, tá, tudinho, bem bonitinho. O tema que eu queria mostrar aqui para vocês era a única esperança. A igreja só existe porque ela crê na única esperança. Nós estamos reunidos e temos comunhão uns com os outros porque nós cremos na única esperança, que é Jesus Cristo. Nós estamos unidos e a figura que Jesus usou foi a da videira verdadeira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Paulo, para explicar melhor essa união, ela disse que nós somos corpo de Cristo. E nós só existimos por causa de Cristo. E eu queria que vocês percebessem, porque os próprios discípulos, no início, nem eles entendiam isso. Eles não estavam entendendo isso. Veja o contexto, eu queria que vocês olhassem o contexto. Lá no início, quando os primeiros versículos, Lucas vai dizer, olha, Teófilo, eu escrevi o primeiro livro, tu lembra de mim? Eu escrevi o primeiro livro, aí ele faz um sumário do Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Foi um resumo. Aí a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Jesus. Passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. No último dia, ao que parece, e comendo com eles, determinando-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Aí eles não entenderam.
Jesus estava ensinando a eles coisas sobre o reino de Deus, eles não entenderam. Jesus estava ensinando a eles essa nossa comunhão. Jesus passou ensinando a eles a única esperança. Fiquem aqui reunidos, não se dispersem, fiquem juntos, unidos, em comunhão. E veja como eles não entenderam. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que é que estava passando na cabeça dele? Então quando vier o Espírito Santo de Deus, aí pronto, aí agora acabou Roma, acabou políticos, acabou, quem vai reinar é Jesus, ele vai vir e ficar para todo sempre. Eles ainda estavam com a ideia terrena de reino de Deus. Jesus passou 40 dias ensinando a eles. 40 dias. E eles ainda tinham uma ideia fixa, terrena, material, pensando em poder político, em derrubar o Império Romano. Aí Jesus chama eles, deixa eu corrigir aqui o foco. Não é assim não, vocês não estão entendendo. Aí disse assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não é da sua competência saber quando Deus, o Pai, decidir quando eu voltar para acabar com tudo isso aqui. Isso aqui vai acabar, verdade. Né? Afinal de contas, a nossa única esperança não está neste mundo, mas está no céu. Este mundo jaz no maligno. E este mundo que jaz no maligno, ele vai ser destruído. A gente estudou isso em Apocalipse. Ele não vai ser restaurado. A nossa esperança não é a restauração deste reino, desta terra, deste mundo. Não é um mundo melhor. Não. A nossa esperança está em uma pessoa, Jesus Cristo. Veja como é interessante. Quando ele muda o foco, não é um reino terreno. Não é. Sou eu, vocês serão as minhas testemunhas. Não é governo, não é trono, não é Estado. Não. Sou eu, vocês serão as minhas testemunhas. E para isso, para vocês serem minhas, vocês vão receber poder do alto. Veja só. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão poder. Eu queria que vocês olhassem, observassem a figura do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro antes do Pentecostes. Jesus preso, sendo julgado, ele chegou lá de fininho, ficou ali aos redores, observando o que acontecia de longe, e alguém chegou para ele: ei, eu te conheço, você andava com ele. O que é que ele disse? Não, eu? Não, eu não. Outro chegou e disse: eu conheço você, a sua fala, você fala como ele, você andou com ele. Não, você está me estranhando, não sou. E Jesus negou Jesus por 3 vezes. Agora olhe Jesus depois do Pentecostes, olhe Pedro depois do Pentecostes. Chamou João: vamos para a casa de oração, vamos para o templo. Vejam,
eles estavam trancados dentro do cenáculo, com medo de sair do cenáculo, para não acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Veio o Pentecoste, batizado no Espírito Santo. Vamos, João, vamos ali no templo, vamos olhar para aqueles que mataram Jesus, porque eram os mesmos, não mudou, estavam lá. Foi uma questão de dias. Tudo aconteceu em uma questão de dias. Se eu não me engano, foram 50 dias da ressurreição de Jesus até o Pentecostes. Aí vamos, João, chega lá, tem um coxo sentado à porta, em uma esteira, pedindo esmola. Aí Pedro, com toda a autoridade, diz assim: eu não te tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Veja a autoridade, a ousadia. E prenderam Pedro, e surraram Pedro e João. E ele na frente das autoridades: vocês mataram o Senhor Jesus. Mas ele só conseguiu fazer isso quando ele recebeu o poder do Espírito Santo. Nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus para ser testemunhas. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Deu aquela dúvida, né? O pastor agora é pentecostal. Ele crê na segunda bênção. Eu digo, a minha bênção é maior do que a do pentecostal. Sabe por quê? Porque eu creio, conforme as Sagradas Escrituras ensinam, e a confissão de fé ensina, de Westminster, que nós somos batizados no momento da nossa conversão. No momento da nossa conversão, nós recebemos poder que vem do alto. Nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Eu não reparto, não. A Bíblia não reparte. É uma bênção, você recebeu. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você por meio do Espírito Santo de Deus que Jesus enviou. Hernando Dias Lopes, quando vai falar sobre esse texto, ele faz o tema: Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Porque foi promessa de Deus, promessa do Pai. Ele prometeu o Espírito Santo de Deus. E não foi no Novo, foi lá no Velho Testamento. O Pai, por meio do profeta Joel, disse que nós seríamos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Para ser testemunha. A nossa única esperança está em Jesus. E por conta dessa única esperança que temos, a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para sofrer. Testemunha aqui é sofrer por. Sofrer por. Quando a pessoa é testemunha, ela está pronta para confirmar aquilo que ela viu, ouviu, presenciou até a sua morte. Aconteça o que acontecer, não, eu testemunhei, eu vi, é isso. Não, mas se você disser, você vai morrer. Que seja. Mas eu sou testemunha. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para ter o poder de dar testemunho do que Deus fez na nossa vida. Eles estavam sendo chamados para testemunhar o quê?
Veja só, o que Cristo fez e continua fazendo. O próprio, aqui em Atos, ele diz assim, olha, que ele escreveu, aqui no primeiro versículo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Ele começou a fazer e continua fazendo. Quando Jesus subiu aos céus e sentou no trono, à destra de Deus Pai, não acabou não. Ele continuou o seu trabalho. Ele continuou fazendo. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Derramar o Espírito Santo de Deus. Lá em João ele diz, é preciso que eu vá para que o Espírito venha. Ele continuou fazendo, porque todas as coisas, o nome do livro é qual? Atos dos, mas eu poderia dizer que mais adequado seria Atos de Jesus por meio dos apóstolos. Porque quem tinha um poder para curar aquele coxo era Pedro, mas ele disse que nome tem poder? Foi quem? Em nome de Jesus, levanta aí, anda. Pois Jesus fez e continuou fazendo. Lembra que a gente estudou na primeira carta de João, que uma das coisas que Jesus faz é interceder por nós? Lembra? Domingo de manhã? Jesus intercede por nós. Já já a gente vai dividir em oração, vamos elevar ao nosso Deus as nossas orações. O Espírito Santo de Deus leva nossas orações, mas quem intercede é Jesus. É Jesus quem intercede, que diz assim: Pai, ouve as orações deles, porque eu morri por eles, o meu sangue foi derramado por eles. Jesus é a nossa única esperança. Cristo fez e continua fazendo. Lá no livro do Evangelho de Lucas, ele é um dos que mais relata os milagres de Jesus. É um dos evangelhos que tem mais riqueza nos detalhes. Ele é um médico, historiador, e ele procurou saber acuradamente cada detalhe, ouvindo uma testemunha, ouvindo outra, e como foi, me conte. Quando a gente vai estudar lá no seminário sobre a teoria das fontes, quando a gente vai estudar sobre como foi a formação do evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, conta que a gente percebe na leitura que as fontes que ele usou foram fontes primárias, ou seja, quando ele fala do nascimento de Jesus, você sabe quem foi que ele procurou? Maria. Tem pessoa melhor para falar sobre como foi o milagre do nascimento de Jesus do que a própria mãe? Tem? Não, eu posso asseverar, Teófilo, foi assim. Por quê? Porque quem me falou foi a mãe dele, que vivenciou tudo aquilo. E Teófilo, o Espírito Santo de Deus está me ajudando. Eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus a ouvir essas pessoas e registrar. Eu estou registrando agora o segundo livro, para mostrar a vocês que Jesus, quando subiu aos céus, ele não parou de agir, ele vive. Diferente de Platão, que deixou uma filosofia, deixou um ensino, mas depois que morreu, morreu. Mas Jesus não, ele vive e ele continua agindo. Ele fez e continua fazendo. E vocês receberão poder do alto para ser testemunhas do que Jesus fez e continua fazendo na sua vida. Quem aqui não tem e sabe
o que Jesus fez e continua fazendo na sua vida? Quantos milagres já fez na sua vida? Eu já perdi os inúmeros milagres que o Papai do Céu fez na minha vida. A gente é falha, a gente é pecador, a gente é atingido por ansiedade, né? É normal, porque somos pecadores. Mas tem um hino que refrigera o meu coração e me acalma. Dize quantas bênçãos, dize de uma vez o que Deus tem feito. Como é? Dize quantas bênçãos, dize de um. Conta, é? Dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez, Ele fez e continua fazendo. O pastor Arival Dias, eu acho que todo mundo conhece ele, lá da igreja de Pinheiros, né? Lá ele tem os vídeos dele, de sermão, tem muita gente que gosta de assistir o reverendo Arival lá pelo YouTube. Ele foi meu pastor aqui na igreja de Olinda. No sermão dele, falando sobre exatamente descansar em Deus, ele falou, dizendo que como uma pessoa, ele esteve angustiado, ansioso, e lá no gabinete pastoral, veio à mente dele esse cântico, e ele começou a escrever as bênçãos que ele já tinha recebido, só nesse dia. Aí depois, eita, eu recebi essa bênção esse mês, recebi. Ele disse que quando terminou 2 folhas de papel A4, ele chorou, louvou a Deus e disse: descansa minha alma no Senhor. Descansa, meu irmão, que Jesus fez e continua fazendo. Agora nós somos desafiados a ser testemunhas até a morte, doa em quem doer. Nós vivemos um tempo hoje, como eu posso dizer, a gente não quer incomodar as pessoas, a gente não quer, e testemunhar de Jesus incomoda, mexe com as pessoas não gostam de ouvir. Aí você quer ser o politicamente correto. Eu estava buscando essa palavra, não é isso? Queremos ser politicamente corretos. Seja errado mesmo, porque você foi chamado para ser testemunha e receber o poder do Espírito Santo de Deus para ser testemunha, para dizer a todos o que Jesus fez e continua fazendo. Pedro, quando foi preso, disse: vocês mataram o Senhor, eu sou testemunha, eu vi, como também vi que Jesus ressuscitou. A igreja, meus irmãos, não é apenas doutrina, não é apenas ideia, não é filosofia, não é um conjunto de conduta moral, não é nada disso. Igreja não é nada disso. Igreja é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nós existimos porque Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa única esperança, e a nossa esperança está depositada nele. E todas que nós vamos aprender aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, revela que essa pessoa está à destra de Deus Pai, soberano, governando todo o universo. E apesar de governar todo o universo, Ele ainda tem tempo de cuidar de você, nos mínimos detalhes. Recebereis do alto o poder, sereis batizados com o Espírito Santo de Deus, para ser testemunhas. E ser testemunha é passar adiante também os seus ensinos, discipulado.
não é acumular. Você tem um tesouro, recebeu o tesouro. Nós somos o vaso de barro e temos um tesouro que recebemos de Deus, que é essa mensagem maravilhosa de salvação. O plano da salvação nós entendemos, nós compreendemos. Nós temos o tesouro do Espírito Santo habitando em nosso coração. Nós temos o privilégio de ser testemunhas do Senhor Jesus, do que Ele fez e continua fazendo. Nós conhecemos os seus ensinos. Eu não tenho que reter, eu tenho que ser um vaso de bênção. Todos nós somos chamados para ensinar, para discipular. Ide por todo o mundo e fazei. Mas eu gosto quando a gente faz a tradução mais ao pé da letra. Que essa é uma tradução que, para ficar melhor para a pessoa, mas é indo por onde você vai, faça discípulos. Onde está o imperativo? Faça discípulos. Mas quando? Enquanto eu estiver indo. Enquanto eu estiver aqui, nessa vida, neste mundo, Deus nos deu uma missão. Faça discípulos. Jesus nos deu essa missão. Faça discípulos. Agora faça uma média de quantos discípulos você fez, em quantos anos de crente você tem. Aí converse com o Papai do Céu, viu? É você e Deus. Tá bom? É você e Papai do Céu. Você vai dar conta para Ele. Porque o mandato foi dado e você conhece. Vá e faça discípulos. Você recebeu o poder do alto. Você recebeu o Espírito Santo de Deus para ser testemunha e fazer discípulos. Ao fazer discípulos, você está testemunhando de Jesus. Você está sendo testemunha, você está cumprindo a sua missão. Faça discípulo. Eu vou dar uma carreirinha, porque eu estou vendo que já está chegando por fim. Ainda estou no segundo ponto, mas eu vou para o terceiro agora. Aí ele diz assim, ó, por que estás olhando para as alturas? Eu quero que você vá lá para o texto, imagine o que é que os discípulos estão vivendo naquele momento. Jesus passou 40 dias com eles, ensinando as coisas do reino. E eles não entenderam bem, eles pensaram ainda que o reino era terrestre, né? Que Jesus ia acabar com o Império Romano. E eles não entenderam bem que o reino é espiritual, que esse mundo ele vai ser destruído, e que existe uma nova Jerusalém, que será feito um novo céu e uma nova terra. E aí Jesus chama eles à verdade, corrige o foco. Não, meu amigo, o foco não é esse. Presta atenção, eu estou chamando vocês, é para vocês serem minhas testemunhas. Eu vou dar poder, o Espírito Santo vai descer sobre vós. Não fica aqui em Jerusalém, que vocês serão batizados no Espírito Santo, conforme eu prometi, conforme o Pai prometeu. Vocês vão poder cumprir com sua missão, porque eu estou dando a vocês as condições, estou dando a vocês poder. Toda a minha autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, dito essas coisas, Jesus vai subindo aos céus. Os discípulos começaram, ó. O texto diz que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se chegaram perto dele. Por que vocês estão olhando para o céu? Por quê? Não acabou não.
Não acabou. Jesus está sentado à destra de Deus Pai, não acabou, Ele vive. Ele subiu, mas Ele virá do mesmo jeito que vocês estão vendo aí. Ele vai vir sobre as nuvens em poder e glória. Ele, veja, a gente pega um texto, o bom da Bíblia é que um texto explica outro texto. Quando a gente vai lá para Apocalipse, diz que Ele vai vir em poder e glória. Foi assim que os discípulos viram Jesus subindo, em poder e glória. Com a mesma glória que Ele tinha antes do Natal, antes da encarnação. Com a glória que Pedro, João e Tiago viram lá no Monte da Transfiguração, em poder e glória. E Ele foi e sentou-se no trono. Lembra de Estevão, quando ele foi apedrejado, e ele estava lá caído, e ele viu o céu se abrindo, o que foi que ele viu? Jesus sentado no trono. Jesus está sentado no trono. Isso quer dizer, meus irmãos, que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os eventos, sobre a sua vida. O que é que vai acontecer? Não sei, mas aconteça o que acontecer, o Senhor está comigo. Eu particularmente tenho passado dias difíceis lá no trabalho. Mas eu sei que aconteça o que acontecer, o Senhor está comigo. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não tenho que estar olhando para o céu, não. Eu tenho que estar olhando para Jesus. Eu tenho que estar perdido, sem saber o que fazer. Não. Eu tenho uma missão. Ei, olha, preste atenção. Vocês precisam ir aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Presta atenção, não fique parado aí não. Jesus está no trono, Ele é soberano sobre a nossa vida. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Eu tenho muita lembrança das coisas que papai me falou quando eu era jovem, começando a trabalhar. Eu acho que eu já até falei isso, mas vou falar de novo. Desculpe se vocês já ouviram, mas vou falar de novo, porque um papai, ele tinha uns ensinamentos interessantes, mesmo não conhecendo bem a Bíblia. A primeira viagem que eu fui fazer a trabalho, papai ficou preocupado comigo, novo, meus quase 20 e poucos anos, né? Papai me chamou para conversar e disse: olha, vá, cumpra a sua missão e volte para casa. Simples assim. Vá, cumpra a sua missão e volte para casa. Vê se a gente não é assim. Se o que Jesus mandou não é isso para ele. Vá, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vá. Vá. Não fique parado não, vá. Indo, fazei discípulos. Então preciso me dispor, eu preciso agir, preciso ir. E volto para casa. A nossa casa é aqui? É aqui a nossa casa? Onde é a nossa casa? Está lá no céu. É lá que eu tenho, meu coração tem que estar no céu. Lá no trono onde Jesus está assentado. É lá que meu coração tem que estar. É para esse lar que eu quero voltar.
É para esse lar que eu trabalho, sou testemunha, cumpro minha missão, para que esse lar venha para mim. Para que Jesus volte e venha me buscar para o meu lar. Jesus voltará. A gente passou aqui vários, acho que foi meses, né, que a gente passou estudando Apocalipse. Jesus voltará. Mas o quanto você quer que Jesus volte? Quando a gente fala da volta de Jesus, a gente pensa em algo que pode ser, que não seja da nossa geração. E por isso, às vezes, a gente não quer que seja da nossa geração. Afinal de contas, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Eu lembro, eu estava começando o pastoreio, conheci uma menina, noiva, prestes a casar, e eu estava pregando na igreja, fui convidado para a igreja pregar, e o assunto era a volta de Jesus, eu preguei a volta de Jesus e fiz assim, eu quero que Jesus volte hoje. Aí depois do culto ela me chamou e fez, pastor, deixa eu casar primeiro. Deixa eu casar primeiro. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Jesus voltará, mas você tem esse desejo que Jesus volte hoje? Muitas vezes a linguagem do Salmo nos remete a esse desejo. Assim como a corça tem sede por água, assim a minha alma anseia por ti. Pensa, fique sem tomar água um dia e veja como você está sedento pela água. E aí esse desejo que você vai ter pela água, esse desejo que você tem que ter pelo seu Senhor. O livro de Cantares, por que ele está na Bíblia? Vocês já viram o final do livro? Vem, amado meu, vem, volta logo. Porque ele quer ensinar a mim e a você que o desejo de uma noiva, de encontrar-se com o seu noivo para o casamento, assim esse desejo deve ser o meu e o seu pela vinda de Jesus. Jesus virá, mas o quanto você quer? Como está o teu desejo pela vinda de Jesus? O seu coração arde por esse desejo? Que Jesus voltará? Meus irmãos, vou encerrar, que falta 5 minutinhos. Acho que eu já passei, foi 5, não foi? Vou encerrar dizendo o seguinte: a nossa única esperança é Jesus. O livro de Atos foi escrito para nos ensinar que igreja é esse povo de Deus unido, reunido, por meio dessa única esperança, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é comunhão, não se faz pelo celular. Estou falando aqui com você que ficou em casa. Se você teve um motivo para não vir, tudo bem, existem muitos motivos que você não pôde vir, mas se você não veio, venha, se ajunte, venha orar, porque comunhão é aqui, não é na sua, é aqui que se faz comunhão, é aqui. Isso é igreja, isso é Atos dos Apóstolos. Eles se reuniam de casa em casa, dividiam pão. É isso que faz a igreja saudável, é isso que faz a igreja crescer. Estarmos reunidos na esperança, nessa única esperança, na nossa fé em Cristo Jesus. É uma pessoa. Venha e aprenda, não desvie o seu foco. Você foi chamado para ser testemunha, você recebeu o poder de Deus, recebeu o poder do alto. Seja testemunha de Cristo, faça discípulos.
Diga a todos o que Jesus fez e continua fazendo na sua vida. Continue, fale, em tempo e fora de tempo. E põe um desejo ardente no seu coração de que Jesus vai voltar. Queira no seu coração verdadeiramente que Jesus volte. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos dividir em oração, 5 minutinhos para a gente orar, e aí o nosso irmão do louvor, quando der 5 minutos, vai encerrar o momento de oração com os louvores.